Boa noite, pessoal. Agora estamos ao vivo aqui. Vamos começar nosso encontro. Só para vocês entenderem melhor. Essa semana, a gente vai fazer uma semana de aulas, tá? Que vão anteceder o curso nosso que começa na segunda-feira. Tá? Então, essa semana. Hoje sou eu. Tá? Amanhã, nós vamos ter uma aula de TAF. Tá? Uma aula de TAF. Uma aula importante, o professor mandou aqui para mim o material dele, só para vocês terem uma ideia, a complexidade, né? Ele mandou aqui o material dele, ó. Estou analisando aqui o material, ó. Ele é um material que ele vai tratar do TAF, escrivão de polícia, PJC, investigador, escrivão, soldado e oficial, tá? Da PM e do Corpo de Bombeiros, né? Teste para todas as carreiras, oficial, altura, protocolo para aplicação do teste de aptidão física, flexão de barra fixa, ele vai falar sobre isso, tá? Masculino, feminino. Ele vai falar aqui, ó, por exemplo, aqui, flexão, barra fixa masculino, né? Parece que é igual para todo mundo aqui, ó. PM, escrivão, não. PJC é só 3, né? É só 3, então ele vai ter essa palestra com vocês amanhã, tudo bem, gente? Então é importante, né? E aí, uma coisa muito interessante também. Eu estou fazendo uma parceria com ele, tá? E a parceria com ele é o seguinte, ele é personal, ele é especialista nisso, é uma pessoa que eu confio, é uma pessoa que... Eric, tá? É um cara que está aí há muito tempo fazendo só isso, então ele se especializou nisso, né? E aí é o seguinte, ele tem turmas 2 vezes por semana, tá? De segunda, quarta, terça, não sei o quê, quinta, matutino, matutino 2, tem vespertino e tem noturno também, tá? E amanhã ele vai trazer para vocês um valor, uma proposta, né? Com ele aí, que eu falei o seguinte, aluno da LAC é aquele aluno que vai ter o maior desconto, tá? Então, se você estiver lá na turma lá e tiver outro colega com desconto maior do que o seu, você pode falar comigo aqui que eu vou falar com ele. Tá certo, gente? Tá? Então hoje é comigo. Tá? A gente vai passar alguns assuntos que são comuns aí a todos os cargos. Tá? Assunto importante, o assunto tranquilo. Amanhã é o TAF. Quarta-feira nós reservamos para direito penal. Tá? Direito penal. Quinta-feira a gente reservou para o melhor de todos, né? Professor Marciano Xavier. Tá certo? O Marciano vai falar um pouco sobre processo, né, processo penal. E sexta-feira a gente vai fazer aula, que vai ser uma aula da redação. Tá? Redação também. Ele vai trazer alguns tópicos, né? Eu sei que para o cargo de soldado não tem redação, tá? Mas eu acho interessante aí vocês participarem, porque ele vai falar um pouco de interpretação de textos, né? Então, ele vai abordar um pouco de interpretação de textos e ele vai abordar um pouco, ele vai falar sobre a redação, critérios, exemplos, né? Tá certo? Professor César Bodão, né? Tá? E aí é o seguinte, quem que quer fazer uma redação para ser corrigida na sexta-feira? Você quer fazer? Pega o telefone dele aqui, que aí eu vou te passar o tema amanhã. Você faz, certo? Como oficial, tá? Aí o professor César vai vir e vai projetar, ele vai corrigir para vocês. Eu acho bem interessante isso, tudo bem? Outra coisa muito importante, que eu quero falar para vocês, né? Essas aulas, o nosso curso começa na segunda-feira, tá claro, gente? PM, PJC, tá? E CFO, começa na segunda-feira. Tá? PJC vai ser nessa sala, na sala 02. A da PM vai ser na sala de baixo, tá certo? Aqui na sala 01. Essas 2 salas, tá? Elas estão preparadas para fazer transmissão ao vivo. Mesmo esquema, transmissão ao vivo. A aula vai ficar gravada, tá certo? Para quem não puder assistir ao vivo. Quem não puder vir aqui, pode assistir ao vivo. E quem não puder assistir ao vivo, a aula vai ficar gravada na área do aluno. Bacana? Fechado? Nós temos outra turma aqui na LAC, que é a turma da Cefaz. A turma da Cefaz já foi para o bloco 2. Está lá
lá depois das placas solares. Está lá a turma da Cefaz. E a turma da CFO, tá? A turma do CFO, ela vai ser lá na outra sede nossa, que é aqui no Alvorada. Tá? Lá do CFO, a gente infelizmente não temos tecnologia de transmissão ainda. Tá? Nós estamos conversando aqui internamente para a gente ver se a gente consegue implantar lá. Certinho? Outra coisa. Já está circulando aqui a opção de vocês no grupo, gente? Tá? Então, assim, ó, é uma preocupação minha que eu quero dar prioridade para vocês, tá? Com certeza. Todo mundo sabe que nós temos aí a questão do Covid, tá? O Covid aí começou aí a aumentar os índices do Covid, né? Infelizmente, né? E a gente tem medo de um decreto restringindo a quantidade de alunos na sala. E a procura aqui na LAC está muito grande. Então, gente, por favor, já preencha o seu formulário, tá? Não está participando do grupo, né? Aí você... Tá? Aí é o seguinte, mas depois tem um formulário aí, qualquer coisa você entra em contato no atendimento e pede o formulário para preencher, que a Andresa manda para você. Tá certo? Tenta preencher esse formulário até amanhã, porque eu quero já efetivar a matrícula de vocês, porque aí eu vou saber a quantidade de alunos, né, que a gente vai transferir, né, lá para outra unidade. Tá? Que é lá do LAC Alvorado, né? Tá certo, gente? Então, por favor, tá? Façam a sua opção aí. Lembrando que, para quem tem matrícula ativa, tá? Não vai ter 1 centavo de investimento. Tá? A gente vai compensar aí, senão ia ficar muito rolinho daqui, rolinho dali, e a gente já resolveu, já fizemos uma coisa só. Tá certo, gente? Beleza? Então, hoje, como é uma aula assim, né, então, eu estou nessa perspectiva de poder conversar mais com vocês também, né? Mas a gente já vou partir para a nossa aula aqui. Teve várias perguntas que eu recebi no meu direct, né, lá no Instagram, sobre o aulão de véspera. Né? O aulão de véspera é no dia 19, tá? Então tem presencial e tem online também. Tá certo? É uma revisão rápida, focada na banca do UFMT, é uma revisão uma motivacional. Né? Ele ser motivacional, normalmente, ao longo de véspera aqui da LAC, a gente acerta entre 5 a 8 questões na prova. Não é que acerta, antecipa o assunto. Né? Aí você chega assim e fala assim, olha, puxa, isso aqui eu vi lá no aulão. Né? Eu vi no aulão e vai lá, né? Então isso ajuda bastante aí. Eu sei porque eu fiz a prova da Câmara Municipal de Cuiabá e eu dei aula no aulão. Né? Aí eu fui lá, cara, aí é uma sensação muito gostosa, né? Você chega lá, ainda mais do assunto que você deu aula ainda, né? Tá lá, fica mais fácil, né? Então ajuda bastante aí. E outro recado também é sobre a redação, tá? A redação da PJC, já estão os 3 temas lá. O professor César hoje esteve aqui e já gravou alguma coisa para explicar o edital, essas coisas, e amanhã ele deve gravar do CFO. Bacana, certinho? Professor o quê? Penal, quarta-feira. A mesma? Laila está viajando. Tá? Nós temos uma equipe de penal aqui, gente. Tá? Então nós temos a professora Laila, que ela é excelente, né? Tem o professor Rafael também, que é muito bom. Tá? E nós temos a professora Raona. E aí temos mais um professor aqui de Ai. Não, Marciano, ele é exclusivo no processo penal. Inclusive, ele só dá aula aqui na Lá Concurso. Tá? Ele é nosso aqui, ele é meu amigo pessoal de longa data. Para quem tiver a oportunidade de ver esse quadro aqui, você vai ver isso, né? Aí vocês vão... Né? Não paga nada. Essa semana aqui... Agora é o seguinte, essa semana aqui, gente, é somente para aluno matriculado, tá? Porque teve um monte de gente que queria vir aqui assistir. Não, por favor, já está cheio. Não, o aulão de véspera é pago. Tá? É um outro pacote. R$100, tá? Tá certo? Ok? Já está aberto. Quem quiser fazer a redação já está disponível. Então vamos lá, né? Adoro sala cheia, gente. Olha, faz tempo que eu não...
Hoje são 10, né? Aquele dia que eu vim aqui dar aula para vocês, eu estava meio aéreo ainda, que tinha acabado de chegar de viagem, né? Aí veio o edital, publicou, ainda estavam ainda colocando os pés no chão. Agora eu já estou mais tranquilo, né? Gente, a gente vai abordar um assunto aqui, tá? Que é um assunto base, tá? É um assunto que ele vai permear vários assuntos no edital de vocês, tá? De uma forma ou outra. Ele vai abordar tanto a parte de direito constitucional, tanto a parte de direito administrativo também, a parte de estatuto também, e eu vou fazer uma aula um pouco ampliativa, ok? Então, o que acontece? No direito administrativo, nós não temos um código, é um código norteador. É tipo civil, Código Civil, nós temos o Código Civil, né? Código Penal, Processo Penal, e assim por diante. E a nossa principal referência é a Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Principalmente no nosso artigo 37. Artigo 37 da Constituição. Tá? Então, artigo 37 da Constituição, nós temos diversos incisos e nós temos diversos parágrafos, né? Tá certo? Então, o caput do artigo 37, a cabeça do artigo, por isso que chama-se caput, né? Ele traz o seguinte, né? O caput do artigo, ele traz o quê? Os princípios da administração pública. Isso vai ajudar bastante quando a gente for explicar em detalhes os estatutos, né? Tá certo? Os princípios, né? Então, o que acontece? Então, ele vai nortear. Então, você tem que entender o seguinte, ó. Constituição Federal, tá? Artigo 37, ele trata especificamente de um assunto chamado administração pública, né? Administração pública. É a nossa Constituição Federal. É a nossa maior lei, né? Que está no topo da pirâmide de Kelsen. Bom, professor, está na Constituição Federal. E aqui na Constituição Estadual? Existe um princípio chamado princípio da simetria. Tá certo? Existe o poder constituinte decorrente, ou seja, que decorre da Constituição, que é o poder constituinte que foi delegado para os estados constituírem as suas próprias constituições. No ato do Estado constituir a sua própria Constituição, obrigatoriamente tem que seguir a regra maior, né? Tem que seguir uma simetria. Então, tudo que eu vou falar para vocês aqui, ela é aplicável em todas as constituições estaduais, em todos os municípios, nas suas respectivas leis orgânicas. Bacana? Então, lá faz o seguinte, o artigo 37, né? Ele vai tratar especificamente dos princípios, né? Os princípios da administração pública. Da administração pública. Quando a gente fala administração pública, nós estamos falando de quê, gente? Né? Estamos falando de quê? Estamos falando de quê? Estamos falando nada mais do que do aparelho do Estado. Aparelho do Estado. Esse aparelho do Estado é a administração pública direta e a administração pública indireta. Aí vem a expertise aqui do professor. Gente, a prova da UFMT, não é isso? Cara, tá lá, um monte de coisa de direito constitucional. Vai cobrar o quê? Vai cobrar princípios, vai cobrar princípios de vocês. Então, na prova, potencial questão de prova, diz o seguinte, né? O artigo 37, no caput, são os princípios, o famoso LIMP. Tá? O famoso LIMP. A administração pública, direta, indireta, de qualquer dos poderes da União, poderes executivo, legislativo, judiciário, né, dos estados, DF, e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá, vamos lá. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte. Tá? Ao seguinte. Tá? Então, vamos lá. Agora, são vários incisos. Professor, esse L aqui, você tem que entender o seguinte. Esses princípios aqui,
Eles também são chamados princípios explícitos, tá? Expressos na Constituição. Tá? Se você for naquele quê de concursos e fazer questões da banca UFMT, ele vai se referir a esses princípios como princípios expressos, constitucionais. Né? Aí o seguinte, esse L aqui é da legalidade. A gente vai ter uma aula de princípios, nós vamos aprofundar bastante sobre isso. A legalidade significa dizer o seguinte, né? Que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza, a lei permite, não pode inventar moda. Tá certo? Esse é o princípio da legalidade. Tá? Que a administração pública está sujeita ao princípio da legalidade. Esse in de impessoalidade aqui, ó, eu gosto de explicar ele o seguinte, o agente público, a administração pública, ela deve ser profissional. O que é ser profissional? Ele não deixar, né, os seus sentimentos pessoais, as suas convicções, interferirem nas suas decisões. Você tem que ser impessoal. Se tem um benefício de ordem no processo, fulano de tal ali é mais chegado do outro, do cara. Se ele pular a ordem, ele está sendo o quê? Pessoal. Então já está contrariando o princípio da impessoalidade. Tá? Impessoalidade, né? Eu sempre levo isso para a administração. O cara tem que ser o quê? Profissional. Tá? Ele tem que ser racional. Moralidade. Isso aqui é a moralidade administrativa. Tá? E esse princípio da moralidade tem cobrado bastante, tem cai bastante. O que ele diz o seguinte? Gente, o examinador vai te colocar numa situação para você analisar. Tá? Uma situação. No serviço, o cara 10, fantástico, profissional, ético, boa conduta, simpatia, o cara não tem o que reclamar dele. Quando ele sai da repartição, ele vira um pinguço de bar. Ele está no serviço? Mas isso reflete na administração pública? Sim. Por quê? Porque ele é servidor público dentro ou fora da repartição. Então, ele tem que ter, de acordo com princípios, tem que ter toda a moralidade. Tá? Bacana. E o P é de publicidade. Por que a administração pública tem que ter o princípio da publicidade? Porque a administração pública administra coisa pública. A administração pública administra res pública. E a res pública é do povo. Então, todos os recursos deverão o quê? Ser transparentes, tem que ser publicados, não pode ter caixa preta. Tá? Então, isso aí é a regra geral. Né? Tem exceções? Tem exceções. Tá? Tem exceções. Tem aquelas informações que, inclusive, está no edital de vocês, que é a Lei 12.527. Tá? Quais são as exceções da publicidade? Né? Aquelas informações pessoais de foro íntimo são protegidas por sigilo. Por quê? Porque uma informação íntima só interessa o quê? As partes do processo, não é isso? Então, você não pode publicar. E quais são outras informações que podem ser restringidas ao princípio da publicidade? Aquelas informações que vão colocar em risco o quê? A segurança do Estado. Tá? Então, as informações que colocam em risco a segurança do Estado, elas são revestidas de sigilo. Esse sigilo, ele é temporário ou ele é eterno? Temporário. Tá? Ele é temporário. Então, ele tem aí uma temporalidade para que ele se torne público. Né? Os gastos pessoais do presidente da República são informações públicas ou são informações sigilosas? Sigilosas. Gastos pessoais, gastos no exercício da gestão. Por exemplo, o presidente da República gosta de tomar determinado vinho. Não vai. Por quê? Porque é o seguinte, ele é um chefe de Estado, não é isso? Então, pode ter o quê? O cara pode tentar matá-lo, envenenando toda aquela safra de vinho, quando ele comprar o vinho, você está certo? Então, é uma informação o quê? Sigilosa, tá certo? Informações sigilosas, normalmente, quando está em investigação, ela não pode ser pública, porque ela está em fase de inquérito. Então, esse é o princípio da publicidade. Bacana, fechou? O que acontece? Gente, o FMT cobra isso. São quantos princípios? 5.
Esse último princípio aqui, que é da eficiência, ele foi incluído através da emenda 19 de 98. Tá? Esse é o princípio da eficiência. Tá? Esse é o princípio da eficiência. Para você não errar mais, se você for ler lá a justificativa da SAPEC aqui, ele vai falar claramente que o princípio da eficiência tem a seguinte finalidade: produzir mais com menos. Ok? Produzir mais com menos. Isso é ser eficiente? Sim. Ok? E a segunda dimensão do princípio da eficiência, gente, tá? É fazer as coisas certas. Então, ele quer que você faça as coisas certas e produza mais com menos. Tá? Muitas ações de improbidade administrativa foram propostas com base em violação a esse princípio. O gestor poderia fazer mais com menos, ele tomou uma decisão que não se transformou, ficou ineficiente. Então, isso cabe sim. Tá certo? Cabe, ele pode ressarcir o erário. Então, lá no exercício da sua função, lembre do professor Luiz Antônio. Olha, você sempre tem que ter uma racionalidade de produzir mais com menos. Tá? Estamos estudando o artigo 37. O artigo 37 é o caput do artigo da administração pública, não é isso? Aí o seguinte, tá? Aí eu já vou adiantar um pouquinho mais para quem vai fazer o cargo de CFO. Tá? O que acontece? Esse Ezinho, ele tem uma importância muito grande na administração pública. Por quê? Porque foi uma tentativa de implantar uma administração pública gerencial no Brasil. Entendeu? Administração pública gerencial no Brasil. Esses quatro princípios aqui são princípios burocráticos. Cara, isso tem que... Certo? Administração pública gerencial. Tá? Qual que é, gente, qual que é a grande diferença da administração pública gerencial e do burocrático? A grande diferença do gerencial é que o controle é a forma de controle. Essa forma de controle, tá certo? Ele passa a ser nos fins. Como que você controla alguém nos fins? Antes, na burocracia, como é que é a forma de controle burocrático? Como é que Max Weber viabilizou uma burocracia? Ele viabilizou o seguinte: você só pode fazer aquilo que está previsto em lei, você não pode inventar. Você tem que ser impessoal, você tem que ter moralidade, tem que ter publicidade. Ou seja, o controle são nos meios, o controle são nos processos. E o controle dos fins? Então, Max Weber, a burocracia, falou o seguinte: olha, a burocracia tem uma racionalidade, a máxima eficiência. Então, ele vai estudar um procedimento, e esse procedimento vai ser executado, e ele vai controlar os meios. Para quê? Para garantir a máxima eficiência. Ok? Só que é o seguinte: a burocracia, ela parte o quê? Da desconfiança essencial nas pessoas. Então, ele tem o quê? Excesso de controle. Ele vai controlar o controle, e vai virar o quê? Uma disfunção da burocracia. E os meios? E os fins? Tá? Então, caiu na prova, perfil da banca da UFMT, ele vai falar de meta. Quando eu vou te atribuir uma meta, tá? Quando eu vou te atribuir uma meta, significa dizer que eu estou confiando em você, não é isso? Para atribuir uma meta para vocês, tá, para alguém, eu tenho que dar o quê? Eu tenho que dar condições, meios necessários para que a pessoa atinja a meta. Concorda comigo? E quais são esses meios? São as autonomias. Autonomia administrativa, financeira e orçamentária.
Tá? E esses meios foram garantidos através da emenda, que nós vamos estudar nessa aula de hoje, no seu parágrafo 8º, que é o contrato de gestão. Em cima dessa estrutura toda aqui, se criaram as agências reguladoras, criaram as agências executivas, tá? Criaram-se as parcerias público-privadas, criaram-se o quê? As organizações sociais, as OCIPs e assim por diante. Então, vem tudo da administração gerencial. Bacana? Fechado? Então, vamos lá, o caput do artigo 37, os princípios da administração pública, são 5 princípios. Agora, vamos lá. Dentro dos princípios, né? Então, hoje, minha meta é passar para vocês todos os dispositivos do artigo 37. Todos eles. Estudar de forma com profundidade, porque nunca mais você vai esquecer. O que acontece, gente? Olha só, no parágrafo 1º do artigo 37, ele fala o seguinte: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, né? Então, o que é isso aqui? É uma forma da administração pública agir de forma impessoal. Tá? Principalmente aqui, ó, campanha dos órgãos públicos. Né? Então, quando a administração pública faz uma publicidade na televisão, não é o agente público que está se promovendo. É para passar informações do aparelho do Estado, da administração pública. Tá? Ok? Beleza, né? Administração pública, tá? Gente, a administração pública não é formada por pessoas? Sim. Então, o que acontece? Agora ele vai trazer toda a forma de estrutura nos seus incisos da administração pública. Inciso 1º. Ó, inciso 1º. Olha só, né? Aqui. Os cargos. Aqui. Cargos. E aqui eu já vou responder um aluno, uma aluna, né, que me mandou um direct hoje, que ela está gestante, certo? E a prova do TAF está em abril, que está marcado alguma coisa, não é? Aí ela falou assim, professor, mas e aí, né? Eu estou gestante, né? Então, olha como uma coisa tem a ver com a outra, né? Então é o seguinte, o que acontece? Gente, as pessoas para ingressarem no serviço público, obrigatoriamente, eles vão ter que ingressar através de um cara chamado de cargo. E o Constituinte deixou claro, ó, cargos, empregos, funções públicas são acessíveis a brasileiros, que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Tá? Agora a gente vai para estatuto, né? Então são cargos, né? Ó, cargos, né? Então o que acontece aqui? Tá? Então, esses cargos aqui, vamos para a nacionalidade, para brasileiros. Brasileiros, natos e naturalizados. Certinho? Ok? Tranquilo. Aí, vamos lá. Depois tem muita coisa, muita informação aqui. A gente vai falar da lei e tudo, né? Ó, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, tá? Primeira coisa, gente, tá? Brasileiros. Vocês têm que saber, para uma prova desse nível, quem são equiparados a brasileiros. Primeiro, tá? Os portugueses. Olha aí, ó, Constituição de 88, artigo 12, parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade a favor de brasileiros, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro, salvo casos previstos nessa Constituição. Tá certo? Então, é o seguinte. Então, aqui, ó, os cargos brasileiros e os equiparados. Quem são os equiparados? Os portugueses, né? E quem são esses casos previstos, tá, nesta Constituição? Ou seja, gente, tem que saber quais são os cargos privativos de brasileiros natos. Quem são?
Primeiro, presidente e vice-presidente da República. Então é o seguinte, tá? Brasileiros, regra geral, quem são? Brasileiros. Beleza. Equiparados também. Agora, tem algum rol de cargos que é somente brasileiros natos, que estão previstos no artigo 12, parágrafo 3º. Primeiro, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, né? Ministro de Estado de Defesa. Então, são as 7 pessoas, tá, que para ocupar um cargo tem que ser, pode ser português equiparado? Pode ser naturalizado? Não. Somente brasileiros natos, né? Ok? Beleza. Professor, estrangeiros, podem? Não, aqui. Pelo inciso primeiro, pode. Tá, eu falei para vocês o quê? Aqueles cargos que são de brasileiros natos, né? 7 hipóteses, né? Presidente, vice-presidente, presidente de Câmara, Senado, STF, ministro da Defesa, carreira diplomática e oficial das Forças Armadas, né? E estrangeiros? Tá? Vamos com calma, tá? Vamos com calma aqui. Que preencham requisitos estabelecidos em lei. Ó, requisitos em lei. No nosso caso, vou colocar aqui. 2 requisitos. LC 04 de 90 e Lei Complementar 407 de 2010. Fechou? PM. Tá? Aqui vai falar os requisitos. Que requisitos são esses? De ingresso, de escolaridade, tal, né? Pergunta o que eu não quero calar. Estrangeiro. Estrangeiro. Está previsto na LC 04 o ingresso de estrangeiro, gente? Está previsto ingresso de estrangeiro na 8.112? Sim. 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 Parou. O que é a Lei 8.112? É o Estatuto do Servidor Público Federal. Beleza? Então é o seguinte, vamos ler aqui. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com as normas e procedimentos desta lei. Então é o seguinte, essa prerrogativa de exceção que são estrangeiros aqui, para ocupar um cargo público, você tem que entender o seguinte, gente, nós estamos no Brasil, cargo público não é brasileiro, não é da administração pública brasileira, então, via de regra, esses cargos públicos é para o nosso povo. Só que a Constituição permitiu uma exceção. 2, né? Primeiro que o português equiparado, dado o nosso histórico, né? Dado o nosso histórico de nacionalidade, né? Da colonização e assim por diante, né? Segundo, estrangeiro. Para quê? A Universidade Federal precisa de um professor doutor em uma especialidade que só tem fora. Aí ele vem trazer, ok? Só que esse dispositivo, aí preste muita atenção, tá? Isso vai ter aula de estatuto para vocês, não foi recepcionado pela Lei 04. Tá? Não, na Lei 04 não está previsto isso. Tudo bem, gente? Onde que está previsto isso? Na lei específica da Unemat. Certo? Na lei específica da Unemat. Mas como a lei específica da Unemat, que é a Universidade Estadual de Manaus, não está no nosso edital, esquece isso aí. O que vocês têm que levar para a prova? Que no Estatuto da LC 04 não trouxe essa previsibilidade da Lei 8.112. Ok? Isso é bom. Por quê? Vai ter muita gente de fora que vai fazer a prova, não vem? E o cara ele vai
ele fala o seguinte, não, a Lei 8.112 é igual para todos os estatutos, né? Então, primeira diferença está aí. Ok? Primeira diferença está aí. Então, não trouxe a previsibilidade de ocupação de cargo. Se trouxesse, seria apenas focado, atenção, universidades e institutos de pesquisa científica. Tá? Requisitos. Olha aí, eu trouxe aqui as LC 04 para vocês. Ó. Requisitos gerais. Nacionalidade brasileira. Ok? Nato ou naturalizados. Né? Direitos políticos, quitação com as obrigações militares. Nível de escolaridade, tá? Para o exercício do cargo, idade mínima prevista em lei. E boa saúde física ou mental. Tá certo, gente? Ok, né? Beleza. Esse princípio aqui, esse inciso primeiro, é chamado do princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos. Ampla acessibilidade aos cargos públicos. Tá? Ampla acessibilidade aos cargos públicos. Né? Inciso 2. Tá? Olha só, inciso 2. Então, o inciso primeiro, ele deixou claro a Constituição. Para você ingressar na administração pública, você tem que ocupar um cargo, via de regra, brasileiro. Beleza, né? O inciso 12, ele vai falar o seguinte, qual que vai ser a forma de ingresso nesse cargo? Através de aprovação prévia em concurso público. Então, se você for analisar o artigo 37, ele vai contando toda a história do direito administrativo para a gente. Você vai ver que você vai ter uma visão básica aí, geral. Ó, vamos lá, concurso público, não é isso? O que acontece? Ó, cargo e emprego, não é isso? A gente já tinha que explicar para vocês, então eu vou anotar aqui para vocês. Então, inciso 2, olha só, ele trouxe o quê? Concurso. Vou fazer um asterisco aqui, ó. Cargo é diferente de emprego. Cargo é para aqueles que estão laborando sob o regime jurídico único. Ok? E o emprego são aqueles que estão laborando sob o regime estatutário CLT. Caixa Econômica, Banco do Brasil. Tá? O cargo e o emprego estão sujeitos ao concurso? Sim. O cargo e o emprego estão sujeitos à nacionalidade? Sim. Tá? Então, são os dois aqui, são coisas diferentes. Né? Então, cargo e emprego são coisas diferentes. Né? Ok? O que o concurso traz, gente? Né? O concurso, tá? O concurso é uma das regras burocráticas. O modelo de administração pública no Brasil, gente, preste muita atenção, tá? Ele é gerencial. Se cair na sua prova, qual que é o modelo de administração pública no Brasil? É gerencial. Só que o modelo gerencial brasileiro é aquele que está alicerçado em cima da burocracia. Então, você tem a burocracia como base e tem o modelo gerencial. Tá certo? Então, como é que vai cair? Ó, questão da UFMT. Segundo a Constituição de 88, na emenda número 19, está preconizada qual modelo de administração pública? Gerencial. Essa burocracia aqui, esse aqui, concurso aqui, é uma regra burocrática para você controlar os meios. Por quê? Porque o concurso público, né, ele traz o quê, gente? Ele traz igualdade. Igualdade de condições. Para mim, o concurso público é uma importante forma de expressão da democracia. Democraticamente, todo mundo está igual, não está isso? Agora, vou dar um exemplo, trazer para vocês aqui, com base no inciso 1 e inciso 2. Tá? A menina está gestante, isso é um caso real. Tá? Eu nem lembro o nome dela, então não preciso nem falar o nome dela. Ela mandou um direct para mim. O que ela falou? Ela falou o seguinte, professor, eu estou gestante. E eu não vou conseguir fazer essa prova. E aí? Ela está em nível de competição com os outros, gente? Por culpa dela? Gente, qual que é o nosso maior bem jurídico? Não é a vida?
É a vida, é a família, não é isso? A vida e a família estão acima disso. Então, o que ela tem que fazer com base nisso? Ela tem que solicitar atendimento especial na hora da prova. Tá? Lá na hora que está fazendo a inscriçãozinha lá, tem que declarar isso. Inclusive, já tem diversas decisões no Brasil todo que agendam data diferente da dela. Ela vai ter que, na hora do atendimento especial, já tem que estar munida do atestado médico, tá? Exames comprobatórios daquela situação dela, que aí ela provavelmente vai ter uma data diversa de todo mundo para poder fazer o seu exame do teste físico. É justo? Justo, entendeu? Por quê, gente? Porque você tem que tratar os iguais de formas iguais, os desiguais de forma desigual. Tá certo, gente? Então, essa aqui é o princípio da igualdade. Então, o concurso público, ele traz o quê? Igualdade de condições. É um dia só prova para todo mundo. Tá? Ó, esse concurso ele pode ser de provas, certo? Ou provas e títulos, não é isso? Gente, provas e títulos, né? Ah, eu tenho que ir. Eu fiz umas lives, né? Todo mundo, dúvida digital, pergunta para mim. Professor, lá no edital está constando que eu tenho que apresentar o meu certificado de conclusão do curso em maio. Gente, parou. A homologação do edital está prevista para quando? 29 de junho. Em maio, você vai apresentar os documentos para investigação social. É diferente. Certo? Investigação social é uma coisa, a apresentação do título de requisito é outra coisa. Se dá no momento da posse. Tá? Ó, na forma prevista em lei, ressalvadas nomeações para o cargo em comissão, declarado, tá, de livre nomeação e exoneração. Então parou, tá? Parou aqui. Então, ó, olha só, estamos falando de cargos, né? Gente, de cargos, ó. Eu não falei nesse cara aqui, estou voltando aqui de propósito, tá? Então, nós estamos falando aqui, ó, cargos, empregos e funções públicas, não é isso? São três coisas diferentes. Cargos, empregos e funções públicas, não é isso? Agora surgiu um outro cara, que é o quê? Cargo em comissão. Tá? Então, nós temos aqui cargo, emprego, função pública e cargo em comissão. A gente vai falar mais para frente de cargo de comissão, né? O cargo em comissão, ó, cargo de comissão, tá? O cargo de comissão, tá? O cargo de comissão é o cargo que a Constituição criou para liderar, para chefiar, tá certo? Para assessorar. Tá certo? Então, o que acontece? Ele não há necessidade do concurso público. Professor, onde que está escrito que não há necessidade de provimento de cargo em comissão sem concurso público? Está aqui. Ó, prevista, né? Ressalvadas, então, preste atenção, a nomeação do cargo em comissão não há necessidade de concurso público. Está claro para vocês agora? Todo mundo sabe disso, mas agora estou na origem da informação. Agora, o que acontece? Gente, por que o concurso... Por que do concurso público? Porque o concurso público vai trazer o quê? A estabilidade no cargo. Como ele não teve o concurso público, ele não tem direito à estabilidade. Logo, ele pode ser nomeado e exonerado a qualquer momento. Certo? Ele pode ser nomeado, exonerado a qualquer momento. Tá? Função pública. Função pública. A função pública você não é nomeado. Tá? Eu vou escrever aqui já. Tá? Então nós temos aqui função é diferente de cargo. Ok? Diferente. Ambos os casos é para chefia, direção, comando. Ok?
comando. Vocês vão fazer concurso para polícia, não tem nada a ver com comando, com liderança, nada disso, não está ocupando cargo de comissão. Ali é um cargo técnico, é escrivão, é investigador, beleza? Tá? Vamos colocar lá da galera que eu conheço, tá? Investigador de polícia. Tá? Ou escrivão. Em delegacias grandes tem um cara que é escrivão-chefe. Concorda comigo? O cara é designado. Escrivão-chefe. Escrivão-chefe. Gente, para ser escrivão-chefe, ele tem que ser escrivão. O delegado pode ser escrivão-chefe. O investigador pode ser escrivão-chefe. Então, o que acontece? A função de confiança, tá, é exclusivo para efetivos. Ok? Efetivos. Por quê? Porque ele vai desempenhar uma função de liderança dentro do cargo que ele está desempenhando. Líder de equipe, líder de investigação. Entenderam, gente? Isso é a função de confiança. Beleza? Então tem que ser necessariamente alguém efetivo. Efetivo é o cara que prestou concurso. Tá? Tá certo? Concurso, né? O cargo em comissão, ele é livre. Pela regra. O cargo em comissão ele vai ser o quê? Nomeado. E a função de confiança ele vai ser designado. Entenderam, gente? Designado, função de confiança. Nomeação, cargo em comissão. Cargo efetivo, designação ou nomeação? Não, nomeação. Cargo efetivo, nomeação. Tá? Beleza? Entenderam? Tem mais coisas aqui, tem muita coisa aqui, gente. Ó. A não observância do disposto do inciso 2 e o 3, que é o próximo, implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Olha a burocracia, não é? Só fazer aqui. A não observância do disposto. 2, o que é isso? Concurso público, não é isso? E o 3 implicará na nulidade do ato. Ou seja, o ato ele vai ser considerado nulo, né? Nulo, tá? O inciso 3º, ele fala de concurso público também. Olha a preocupação do legislador, gente. 2 anos. Olha a preocupação do legislador, né? Olha só. O prazo de validade do concurso público poderá ser de até 2 anos, prorrogáveis uma única vez por igual período. Tá? Então, 2 anos, né? 2 anos aí, é o prazo do concurso público, né? Tá certo? O cargo de comissão ele é chamado de servidor de carreira. Aí é o seguinte, existe um monstrinho na Constituição que a gente vai chegar nesse monstrinho já já. Espera aí que eu vou falar do servidor de carreira aí. Gente, então, prazo de validade, né? Então, todo concurso público tem uma validade. Tá? 2 anos. Então, o constituinte deu 2 anos, que pode ser prorrogado por uma única vez, né? Ok? O concurso público, gente, pode ter uma validade de 60 dias? Está no edital, a validade do concurso público, 60 dias, prorrogáveis uma vez. Pode? Pode. Então, ele vai ser 60 mais 60, né? 120 dias. Tá? Então, isso aí é o concurso aí. Eu, particularmente, né, que eu estou muito tempo na questão do concurso, para mim tinha que ser 1 ano. Tá? Por que 1 ano? Porque a administração pública tem que criar a cultura, a gente da renovação. Entendeu? 1 ano. Tá? Então é preferível você ter concursos regulares, né, do que longos, né, 5 anos, 4 anos. Né? É um período muito longo, né? Passa de um governo para o outro, assim por diante. Então, prazo de validade. Né? Vamos lá. Ok. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados
para assumir cargo ou emprego na carreira. Tá? Durante o prazo improrrogável previsto no edital. 4 anos. Vou colocar aqui. Ok? Ó. 4 anos. Aqui eu vou chamar de concurso 1. Beleza? 4 anos. Vamos colocar bem no meio aqui para retratar. Aqui é 2, mais 2, tá? Aqui daqui. Aquele aprovado em concurso público de provas de título. Então, um cara foi aprovado aqui. Beleza? Esse cara foi aprovado aqui. Beleza? Ok. Será convocado com prioridade sobre os novos concursados. O que aconteceu? Nessa linha temporal, a administração pública fez um novo concurso, o concurso 2. Beleza? Pode fazer, gente, um concurso. Pode fazer um concurso durante o prazo de validade em vigor de um concurso anterior? Pode. O que não pode? É chamar o mais antigo, o mais novo. Tem que chamar sempre o quê? O mais antigo. Então, a Constituição deixou bem claro. Ó, será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Então, está aqui. Então, está dizendo o seguinte, que você pode fazer concurso durante o outro concurso. Que não pode chamar o cara anterior. Tem que chamar sempre do concurso 1. Tá certo? Isso acontece bastante, não é? Por quê? Porque fazer um concurso público requer tempo, gente. Requer tempo, né? Requer tempo. Por exemplo, esse caso aí da gestante. Olha só. O caso da gestante. Vai lá, o FMT, não tem direito. O cara vai lá, entra na justiça. Parou o concurso. Parou o concurso. Entendeu? Você pode até andar o concurso e separa só a vaga dela, mas, né? Pode, né, dar. Você viu como é que é o problema do concurso, gente? Então, tem situações. Então, o item 3 diz o seguinte, você pode fazer concurso. Só que você tem que chamar primeiro os antigos, né? Oi? O 4, tá certo. Porque a questão de concurso eu já falei tudo, né? Ok? Beleza. Ó, a não observância do 3 também é considerado um ato nulo. O que é o não observância, né? Gente, no Brasil acontece de tudo. Tem diversas situações que já chamaram pessoas com concurso vencido. Então, se chamar, convocar, nomear alguém no concurso vencido, esse ato ele vai ser considerado um ato nulo. Tá? Então, você pode chamar só durante o prazo de validade. Vamos lá, inciso número 5. Tá? Agora, o inciso 5. A Constituição ele fez a questão de quê? Fez a questão de você separar e esclarecer a situação, tá, de cargo em comissão e função de confiança. Ambos os casos, você tem que entender o seguinte, o cara tem um cargo dele, o escrivão, tem um subsídio, não tem um subsídio? Ele, para ser escrivão-chefe, ele deixa de ser escrivão ou não? Não deixa de ser escrivão. Beleza. Se ele é escrivão e continua sendo escrivão, ele vai receber o subsídio a remuneração de escrivão? Vai. Ele vai receber. Então, ambos os casos, vai receber o quê? Uma remuneração a mais. Mas agora, gente, você tem que entender as coisas. O cara, ele era escrivão, bacana. Agora ele é escrivão-chefe. Agora ele vai ter que lidar com a apurrinhação dos outros. Verdade, eu sei que é verdade. Problema dos outros, que não era dele. Então, por isso que ele ganha mais. Por quê? Olha só, isso que é importante. Ó. Direção, chefia e assessoramento. Olha aí. Então, os detentores destes cargos que estão ao comando da administração pública. O cara é secretário, o cara é diretor-geral, o cara é direção, chefia, assessoramento, gestão. Tá certo? O cara ele é comandante-geral da PM.
Ele é coronel e comandante, é duas funções, não é isso? Ele está exercendo o quê? Direção. Tá? Tem cargo só de direção, que é o cargo de gestão. Ok? Chefia, o cara é chefe. Chefia é especificamente o quê? Para a função. Ok? Ou ele é o quê? Chefia significa dizer o quê? Que ele tem subordinado sobre ele. Tá? O chefia também cabe no caso de cargos comissionados. E, finalmente, assessoramento. O cara é assessor jurídico. Ele presta assessoria, assessor técnico. Então é o seguinte, ó, cargo comissionado e função de confiança, ele recebe um pouco mais porque eles vão exercer as funções o quê? De direção, chefia e assessoramento. Por isso que recebe mais, né? Agora vamos lá. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Tá claro, gente? Gente, a função de confiança, na hierarquia funcional, ele é menor que o cargo cargo de comissão. Ele é menor. Por quê? Porque ele tem uma atribuição restrita ali na repartição que ele está. Entendeu? Bem ali, tem uma repartição ali, restrito. Isso é função de confiança. Ok? Agora, o cargo comissionado é diferente. Tá? E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira. Aqui que é o monstrinho. Tá? Aqui, ó, servidores de carreira. Servidores de carreiras. Os servidores de carreira aqui significa dizer o seguinte, tá? Os cargos comissionados. Efetivo pode ser comissionado? Pode. E os não efetivos também. Oi? Policial que vira a segurança do juiz. Não, ele está ocupando... Às vezes eles têm uma função, né? Porque eles estão continuando sendo... Eles estão ocupando... Agora, policial que passa a ser superintendente do CESP. Certo? Mas aí ele é efetivo, ele tem concurso, né? Certo? Ele tem concurso. Gente, entenderam ali? Então, esses servidores de carreira aqui, significa dizer aqueles que são o seguinte, tanto aqueles que são efetivos e não efetivos, ok? Agora, o legislador aqui, né, o constituinte, podia ser mais bacana, né? Que confunde, né? Porque o cara fala assim, carreira, servidor de carreira, né? Porque ele faz parte de um plano de carreira, não é isso? Como é que ele ingressou? Através de concurso, ele é efetivo. Então gera muitas dúvidas, entendeu? Então esse aqui é um monstrinho, ó, servidor de carreira, ok? Agora, o que acontece aqui? Aí tem uma limitação, uma provável limitação. Nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, né? Ó, servidores de carreiras, aqui, ó, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Então, o que ele falou o seguinte? Ó, ele falou o seguinte, tenho 100 cargos de comissão, tá? Na Secretaria de Segurança Pública, que é o superintendente, né? Tem essas coisas aí, né? Então, o que ele falou o seguinte, desses aí, eu posso destinar um percentual para servidores de carreira que são os efetivos. Tá certo? Então, isso aí que é a questão dos servidores efetivos ali. Bacana? Então, esse aqui é o cargo de comissão. No cargo de comissão... Oi? Que exemplo que você pode dar de cargo comissionado que não seja efetivo? 90%. 90% dos cargos, né? Vou dar um exemplo para você. O atual secretário de Segurança Pública, ele é servidor de carreira ou ele não é de carreira? Não é de carreira. Ele é de livre nomeação e exoneração. Tá? Aí é o seguinte, você tem que entender a ideia do cargo comissionado. Gente, eu já estive lá e o cargo comissionado ele é muito importante. Nós estamos estudando o quê? A administração pública, não é isso, gente? Estamos aqui no capítulo da administração pública, não é isso?
A administração pública tem que ter gente no comando? Sim. Por exemplo, o governador de estado, ele ocupa um cargo efetivo ou um cargo comissionado? Comissionado. Tá certo? Ele ocupa um cargo eletivo. Ele é eletivo, entendeu? Está lá, é eletivo, mas ele é um cargo DGA1, inclusive, que é a nomenclatura do cargo que ele ocupa, né? Então, o que acontece? A administração pública, a burocracia é uma coisa muito complexa, né? O que acontece com a burocracia? A burocracia, gente, eu estive lá por muito tempo, com muitos cargos, muitos órgãos, né? Capaz, lá fora está pegando fogo e o cara está na repartição de boa. Por quê? Porque ele se isola do mundo. A burocracia, ela tende o quê? Ela tende a se isolar. Então, o Constituinte, sabiamente, ele falou, gente, nós temos que trazer alguém de fora para dar uma oxigenada, dar uma visão, dar uma, sabe? Dar uma coisa, né? Agora, o que acontece? Que o tal do brasileiro tem um patrimonialismo, né? Que ele quer o que? Aquelas pessoas amigos do rei, né? Tá certo? Então, tem essa questão aí. Mas é importante o cargo comissionado, tá? A pergunta foi, professor, ele pode colocar 100% de cargo comissionado? Sim. Se eu fosse governador, eu fazia a mesma coisa. Mas mesma coisa. Tá? Não. Tá, para aí. Não. É o seguinte, a lei que vai definir se o cargo comissionado vai ser ocupado por efetivo e não efetivo. Beleza? Sempre efetivo. Gente, olha só. PJC. Tá? Na PJC, o estatuto da PJC, ele traz claramente que a maioria dos cargos tem que ser o quê? Delegado, classe especial, classe C, alguma coisa assim. Não é isso? O cara é gerente da inteligência. Gente, presta atenção, o cara é gerente da inteligência. Ele está ocupando uma função, um cargo comissionado. Outra diferença importante, tá? O cargo comissionado, ok? Ele, obrigatoriamente, não obrigatoriamente, mas principalmente o de direção, ele está vinculado ao comando de uma unidade administrativa. O cara é gerente de inteligência. Bacana? Então ele vai ser o quê? Ele vai exercer a direção e a chefia o quê? Da gerência de inteligência, não é isso? Dentro da gerência de inteligência, você tem vários investigadores. Aí lá você vai ter 3, 4 funções, funções de confiança. Tem funções de confiança, é a mesma coisa que função comissionada, viu? O estatuto que vai trazer isso aí. Tá certo? Então, o que acontece? Na função comissionada, ou no cargo em comissão, que é a função de confiança, que é a mesma coisa, é uma coisa menor, tá certo? Mas aí, discutindo com vocês, aí o exemplo, o Estatuto da PJC, 90% dos cargos são o quê? São de carreira. Por que são de carreira? Porque o produto necessita. Agora, você vai para a administração pública direta, porque a polícia ela faz parte do quê? Da administração pública desconcentrada. É direta, mas é desconcentrada. Quando você vai para a secretaria, já é mais... Oi? Beleza? Vamos lá, gente. Ó. Artigo 39. Dinheiro. Agora a gente vai entrar no dinheiro. Dinheiro. O cara recebe um dinheirinho a mais aqui? Sim. Aí eu pergunto, esse dinheiro que ele está 20 anos ocupando a função ou o cargo de comissão. 20 anos. Ele vai incorporar essa verba? Não. Por que não vai incorporar a verba? Aqui, ó. É vedada. Ó. Atenção, gente, ó. Incluído em 2000. Ó a data aqui, 19. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário.
vinculadas ao exercício de função de confiança ou cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Ok? Então, de novo. Esse cargo é remunerado? Sim. Por quê? Porque tem uma função extra. Professor, mas lá na CLT, professor, na CLT é diferente. Não é diferente? Se ele passa um tempo, incorpora o salário do cara, porque o cara passa a viver disso. Não é isso? O pessoal fala do estatuto da CLT, não é isso? Não falam isso? Aqui não incorpora. Mas por que, professor, que teve que ter uma emenda à Constituição? Até 2001, na Lei 8.112, você ganhava os quinquênios. A cada 5 anos, a cada 1 ano, 5 anos, a cada ano, você incorporava 20% dessa verba. Vocês estão entendendo, gente? Até 2001, a cada 5 anos, ok? Você incorporava 20% dessa verba. Deu 5 anos, incorporava tudo. O que acontecia? Gente, esse aqui é bucha, ninguém quer. Se um dia eu voltar para a administração pública, eu não quero nem ser gerente de pátio vazio. Porque tem responsabilidade, se responde às coisas. Então o que acontece, gente? Ele falou, não, parou. Ninguém mais quer ser gerente, chefe, nada. Eles cortaram isso. Só que virou muita demanda judicial, não é isso? E agora, em 2019, através da emenda constitucional número 103, pronto, acabou. Né? Então não pode mais incorporar não só a função de confiança, mas também caráter temporário. Tá? Ou vinculadas ao exercício de função. Ó, tá? Então, se você recebe alguma gratificação aí temporária, tá certo? Você não vai poder incorporar. Tá certo? Vou passar essa parte aqui. Eu vou fazer só 2 aqui para vocês, que eu tenho um macete fácil, bacana aqui. Gente, função de confiança, tá? E cargo em comissão, cai bastante concurso, não é isso? Você tem que lembrar que função de confiança são 3 Fs. Tá? E cargos de comissão 3C. Então você pega aqui, ó, função, um F, né? Ó, um F, ó, confiança, outro F, serão exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo. Tá certo? Tá certo. Tá certo, ó. Cargos comissionados CC serão preenchidos por servidores efetivos. Cargos em comissão serão preenchidos, não só efetivos, não é isso? Então tá errado. Porque é cargos efetivos e não efetivos, né? Então o 2 está errado, né? Tá, vou passar rápido aqui, que aí depois vocês fazem esse exercício aqui, né? Tá, a gente vai falar aqui agora do direito à associação, né? Gente, direito de associação, tá? É um direito aí, tá? É um direito lá previsto no artigo 5º da Constituição, né? Então o servidor público ele poderá ter associação sindical. É garantido ao servidor público civil o direito da livre associação sindical. Tá? Ó, olha só, gente, preste atenção aqui. O servidor público civil. Ali está escrito militar. Então a regra aqui é para quem? Servidor público civil. O servidor público civil ele pode sindicalizar. Tá? Aí qual que é a regra do militar? Está lá no 42. Tá? Lá no 42 ele fala que não poderá sindicalizar, mas o policial ele poderá se associar. Existe associação de cabos e soldados, soldados e cabos, de sargento, de oficiais? É sindicato ou é associação? Associação. Tá? De novo, galera, o servidor civil ele pode tanto associar-se ou sindicalizar. A minha carreira que era gestor, não tinha sindicato, existia associação. Aí tem outras carreiras lá, vários tinha sindicatos, tá? Bacana, então esse aqui é o direito à sindicalização, né? Por quê? Porque a Constituição de 38, gente, é uma Constituição chamada Constituição Cidadã. É uma Constituição chamada de quê? De social. A Constituição de 88 era 100% burocrática, social, cidadã. Tá? Então, ele trouxe todos esses princípios. É claro que nós estamos aí com 113 emendas à Constituição, já mudaram bastante. Né? Lei de greve, direito à greve. Tá?
O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. Cara, outro, ó, que eu expliquei para vocês aqui. Artigo 37 caput, o FMT gosta, tá? O princípio lá, o LIMP. Gente, o dia que se cair na prova, vocês vão lembrar de mim, tá? Aquilo ali cai bastante, isso aqui também é bem interessante. É garantido ao servidor público o direito à greve? Sim. Essa é uma norma de eficácia imediata, contida ou limitada? Por quê? Porque ele fala nos limites definidos em lei específica. Então é o seguinte, para você exercer esse direito, tem que ter uma lei específica. Não tem nenhum estatuto, nenhum regime jurídico único no Brasil, de nenhum estado, de nenhum município, nem da União, que trata sobre greve. Então, teoricamente, não poderia exercer, não é isso? Qual que é o remédio constitucional que você provoca quando tem uma omissão? É o mandato de injunção. Então, vários sindicatos do Brasil todo, uma briga de 20 anos, mais de 25 anos, isso aí, mais de 25 anos, cobrando da administração pública, via judiciário, a edição dessa lei. Até que, finalmente, recentemente, os últimos 2, 3 anos atrás aí, uns 2, 3 anos atrás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, falou o seguinte, enquanto não editar essa lei específica, vale a lei de greve geral, que é lá da CLT, dos servidores, dos empregados da CLT. Tá? Então, vamos lá, lei de greve é um direito? Sim. É de eficácia contida? Sim. Mas o judiciário já decidiu que vale a lei da CLT. Lá da CLT, não tem que garantir os serviços mínimos? Um serviço mínimo, não pode prejudicar a sociedade. Né? Lá na CLT, não diz o seguinte, que tem que entrar em negociação, né? Não é isso? Aí já é outra coisa, né? Por exemplo, teve um problema aí dos agentes penitenciários, não teve? Pode ser objeto de prova, da prova discursiva. Né? Direito de greve, tá aí, ó. Né? Mas ali por quê? O que aconteceu? Lá na CLT, gente, toda greve, o servidor da iniciativa privada pode fazer greve? Pode. Fez a greve, gente, o empregador ele pode o quê? Recorrer ao judiciário. Não é isso? No caso, a Justiça do Trabalho, das empresas. Né? E lá no trabalho vai ter um julgamento para considerar se a greve é legal ou ilegal. Dos agentes penitenciários, o TJ se manifestou? Se manifestou. O que o TJ se manifestou? Falando que a greve era ilegal. Só que aí a categoria não cumpriu a decisão, inclusive com multa diária. Dá prerrogativa do governo cortar o ponto do cara? Dá, né? Só que eu falo que eu fui de RH do Estado. Eu fui superintendente de gestão de pessoas do Estado. Do Estado. Muitas greves nós passamos, eu falo enfrentamos, que é o enfrentamento quem está do outro lado lá, né? É um enfrentamento, é barra pesada, é tenso o negócio. Corta o ponto, mas eu nunca vi descontar. Não, eu nunca vi, entendeu? Agora não sei se esse caso vai acontecer. Como é que é? Omissão de serviço? Não, o cara não foi, entendeu? Agora, o que estava acontecendo tinha outro agravante nesse aí. Eu não sei, só que eu li no jornal. O cara queria trabalhar lá no presídio. O sindicato não deixava o cara entrar no presídio. Aí já é outra coisa, né? Vamos continuar. Ó, vagas reservadas a portadores de deficiência. Olha que coisa interessante. A lei reservará percentual dos cargos. Só uma coisa aqui. Lembra que eu falei para vocês da acessibilidade do concurso público, do princípio da igualdade? Não é isso? A Constituição garantiu vagas reservadas para portadores de deficiência, gente. Aqui, ó. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos, ó.
Aqui não é, eu já vi prova falar que é cargos em comissão e função, não tem nada a ver. Tá? Para pessoas portadoras de deficiência, definirá os critérios da sua admissão. Gente, e definirá os critérios de sua admissão. Olha o argumento que você estava procurando. Tá? Só o seguinte, só um pouquinho. Polícia Civil. Tem vaga, vamos antes. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Tem vagas reservadas para deficiente? Não. Justificado? Sim, atribuição. Tá? Não vamos questionar isso. Polícia Civil, o edital trouxe vagas para portador de deficiência? O TAF é igual? No edital. Eu não li essa parte especificamente, então falando que é igual. Afronta. E definirá os critérios para sua admissão. Igual dos outros ou igual à sua deficiência? Igual à sua deficiência. Aí o argumento, entendeu? O pessoal me questionou, cara. Tá aí o argumento para a galera aí, meu. Tá em fase de impugnação do edital. Vai lá e coloca esse argumento aqui, tá? Aí o Barroso, o ministro do Supremo Tribunal, falou que, claro, mas tem, cara, gente, tem. Fala a verdade, se o não tem como, está aqui. Mas vamos continuar para a aula aqui. Vamos continuar. Uhum. Não, eu não vou entrar nesses méritos, que é muita coisinha, entendeu? Mas eu estou trazendo aqui coisas da prova. Depois a gente conversa aí. Bacana, olha só. Gente, ó, vem comigo aqui. Agora, aqui falou o percentual, gente, na Constituição? Não falou. Quem que vai definir o percentual? A lei de carreira. Qual lei de carreira? Lei de carreira, gente, comigo. Você tem que entender que tem duas leis de carreira. Cadê onde está 04 aqui? Aqui. Gente, isso aqui é a lei de carreira geral. Ok? E essa aqui é a lei de carreira específica. Vale o quê? Na geral, nesse caso aqui, a 8.112 falou o seguinte, que é aqui, ó, serão reservadas até 20%. E na 04, qual que é o percentual? Vou ler para vocês aqui. As pessoas, ó, 04, artigo 8º, parágrafo 2º. As pessoas portadoras é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para o provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadoras, para as quais deverá ser reservado, no mínimo, 5% das vagas oferecidas no concurso, observado o disposto na lei tal. Então é o seguinte, na LC 04, qual que é o percentual? No mínimo, 5%. Na 8.120, até 20%. Eu vou preparar uma aula, gente, de comparando uma e outra, todos os pontos de diferença, assim, gente, só para, né? Que é isso aí, beleza? Passamos aqui. Aí eu não precisava estar aqui, ó, até 5%, ok? Beleza. Tá. Contrato temporário. Gente, contrato temporário, o cara vai ocupar uma vaga? Uma vaga não, um cargo? Sim. Um cargo onde a vaga é o quê? Está vaga. Então, você ocupar um cargo, você tem que ter vagas, não é isso? O cargo ele é criado por lei, com atribuições, tá certo? Com competências, quantitativo, certinho, não é isso? Contrato temporário, gente. Para que cabe contrato temporário? O nome diz, ó, tempo certo, né? Contrato tempo determinado. Ó,
A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária e excepcional de interesse público. Professor, como assim temporário, né? Muito comum isso aí é lá na área de saúde e na área de educação. Tá? Já vou adiantar para vocês que isso aqui não cabe para a força policial. Tá? Então, esse dispositivo, inciso 9 do 37, não cabe para a força policial. Beleza? Por que não cabe para a força policial? Porque lá no 407, lá no 555, está escrito claramente que é privativo de seus titulares. O cara que ocupa uma vaga temporária, ele é titular? Não. Por que não? Aqui está a pessoa. Ó, licença médica, 6 meses. O cargo está ocupado? Esse cara aqui é professor, ele é médico, ele é enfermeiro. Vamos para o professor. Vai ficar sem aula as crianças? Vai ficar sem aula as crianças? Não. Então vai ocupar o quê? Uma outra pessoa para ocupar a vaga dele. Essa pessoa aqui é titular do cargo. Quem que é titular? O cara de cima. Que está o quê? De licença médica. Isso que é a ideia e concepção natural do cargo temporário. Então, quando na polícia fala que serão exercidos por seus titulares, significa dizer que não cabe contratação temporária. Ok? Dúvidas? Eu estou sem óculos, aí não sei quem que está falando aí. Bombeiro civil. Ó, eu não leio o diário oficial, né? Claro, né? Mas é o seguinte, você manda para mim que eu vou dar uma olhada. Mas eu acho que o seguinte é, assim, eu tenho quase certeza que isso aí deve ser bombeiro civil, tá? Você é bombeiro civil? Militar? É, cara, sério, então, tá abrindo para bombeiro, cara? Não, não pode ser, cara. Manda para mim esse diário aí, ó. Vou colocar meu celular aqui para você. Rapaz, ó, falar uma coisa para vocês. Eu trabalhei no Estado, cara, fui secretário do Estado. Cara, às vezes um tal de um parecer jurídico lá da PGE vale mais que Constituição, né? Tô falando para você, tem parecer essas coisas, né? Mas manda para mim, mas eu acredito que não. Mas isso aí não vai cair no concurso. Tá para prova. Gente, força policial, os estatutos são claros. Que os cargos são privativos de seus titulares. Não cabem temporários, tá certo? Agora, última informação para vocês, porque eu quero que vocês fiquem top, né? Vocês sabem que tem uma emenda à Constituição em tramitação no Congresso Nacional? Que deve ser a última emenda a ser aprovada, a última grande emenda que vai ser aprovada nessa legislatura, que é a reforma administrativa, né? Gente, pasmem, lá está escrito que esse cara aqui, temporário, colocou prazo 10 anos. 10 anos? Hoje, qual que é o prazo do contrato temporário? 2, não é isso? Até 2 anos, não é isso? Agora ele quer colocar 10 anos, mas onde que vai achar esse temporário aqui? Hã? Agora entra a parte do dinheiro. Eu tenho que reorganizar esses incisos aí, né? Vocês querem parar um pouquinho? Vamos parar 5 minutinhos? 10 minutinhos, vai lá, gente, para a gente terminar isso aqui.